Mais um episódio do Calpcast. E ó, eu vou mostrar pra vocês aqui um convidado que eu conheci hoje, e ele vai ser a solução não só pra minha vida, mas pra sua também, dos seus problemas financeiros. É um prazer ter você aqui, meu amigo. Queria que Prazer você estar se contigo. apresentasse já pra mim novamente e pra galera e falasse um pouquinho sobre a sua história. Prazer conhecê-los, é um prazer estar aqui com vocês, estar gravando aqui contigo. Falando um pouquinho de mim, sou o Renato Segre, né, natural aqui de Jundiaí, mas moro há 10 anos em São Paulo. A única pessoa que saiu do interior foi viver as aventuras de São Paulo e do trânsito de lá. E já trabalho há 15 anos no mercado financeiro, trabalhei 7 anos em banco, estou mais de 3 anos na W1 Consultoria, hoje sou um dos sócios dentro da empresa, a qual nós trabalhamos todo o planejamento 360 da consultoria. Então, venho de uma família natural daqui, meu pai foi um grande engenheiro aqui, teve uma das maiores construtoras da região. O pessoal fala muito sobre educação financeira e para mim, eu, Renato, exclusivamente, assim, veio que meio de berço, né, o pessoal brincava que eu falava dava tchau de mão fechada, porque era mão de vaca quando moleque e hoje eu vejo que teve um resultado bom, né, porque quando eu vejo, faço reuniões sobre o planejamento financeiro das pessoas, eu vejo que a galera não tem noção nenhuma de ganhos, gastos, nem nada. Eu falo: "Pô, aprendi muito isso na minha infância, valeu a pena fechar a mão por algumas coisas, né". Com certeza. Então, mas já estamos trabalhando bastante nesse parte de planejamento com um propósito muito grande de ajudar realmente as pessoas a mudar de vida. Maravilha. E Renato, vamos falar aqui, já começando ali a abranger ali dentro do público e da cultura brasileira, hoje qual é o maior erro que você identifica nos empresários em relação ao financeiro? O maior erro do nosso público, né, em relação ao financeiro é a falta de tempo. E também o deixar para depois. As pessoas têm costume de querer postergar as coisas. Depois eu faço, depois eu vejo, depois. Eu até brinco, falo que os brasileiros hoje já vivem a vida igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Vai vivendo, pagando conta, vivendo, pagando conta, vivendo, pagando conta, e sabe, um dia vão envelhecer, mas eles chegam na velhice e eles têm boleto para pagar e esqueceram de se planejar. Então, não é à toa que hoje, segundo os dados do IBGE, apenas 1% da nossa população se aposenta realmente com independência financeira. Então, um grande erro, eu acho que é devido à falta de tempo e à falta de prioridade, são 2 detalhes importantes. Legal. E isso é uma coisa que até mudou até na minha cabeça recentemente. Quando a gente era criança e via as pessoas viajando para fora, viajando pra Europa, a gente falava: "Nossa, o pessoal tá com dinheiro sobrando". Mas não, não é dinheiro sobrando, eles se planejaram para fazer aquilo, né? Nem sempre, né? Tem muita gente que viaja um ano e no outro ano tá indo viajar pagando ainda a viagem anterior. Né, então tem pessoas que sim, né, compram, fazem as compras ali, muitas vezes não façam a compra devida, né, às vezes procuram alguém ou entram de uma forma ou outra e fazem a compra normal, mas dentro dessa parte de planejamento de viagens, até nesses detalhes de como uma viagem, existem estratégias, né, como utilizar melhores cartões, acumular mais pontos, milhas, viajar mais barato e menos de graça. Então dentro do planejamento em si, é nesses detalhes que nós vamos estar atuando e trabalhando no planejamento. Legal. Então, você falou que foi um cara que sempre teve uma boa educação financeira, aprendeu muito com seu pai ali que você comentou. Qual claro, tem vários, mas qual o maior conselho que você consegue tirar de um ensinamento do seu pai? Na verdade, nunca gaste mais do que você ganha. E o segundo ponto, a ideia não é você pagar contas e depois guardar, é você se estruturar, guardar uma quantia e pagar as contas. Esse dinheiro que você vai guardar, ele vira como se fosse um gasto fixo seu, porque você vai estar se planejando. E aí você vai começar a ver aquele dinheiro crescendo, né. Óbvio que tem que entender o cenário, né, você tem que entender se você tem um poder de poupar. E muitas vezes as pessoas acham que elas vão estar naquele zero a zero na vida, porque tem um monte de coisa pra pagar. Mas quando você entra a fundo, analisa ali o cenário, os gastos, tudo como estão, você sabe que tem espaço, tem torneira aberta, tá gastando demais, não tem um controle financeiro. E é isso, a ideia é reeducar a pessoa financeiramente, a pessoa enxergar o cenário dela, porque hoje a galera não tem ideia quanto ganha, quanto gasta, né. Então assim, fica muito em aberto. Então as pessoas acabam não conquistando os objetivos por causa dessa falta de organização. Até mesmo uma coisa que eu vejo que é lamentável no nosso país, que é muito triste ver, todo começo de mês eu recebo planilhas de alguns lugares de imóveis em leilão.
Olha quantos sonhos foram por água abaixo por falta de planejamento. Imóveis que a pessoa perdeu, que ela conquistou, que foi um sonho dela, e ela perdeu por falta de planejamento. Cara, isso é é muito forte olhando por esse lado, porque a gente olha: "Cara, nossa, imóvel de leilão é barato", mas ele é barato por um motivo, alguém comprou aquilo, não se planejou e perdeu esse imóvel. E isso é fatal. Então, você acredita que para tudo que for usar o dinheiro, precisa ser planejado? Com certeza. Se você há um planejamento e aquele negócio não é guardar dinheiro é bom, mas se você só guarda, você está perdendo dinheiro. Tem inflação do país, está comendo o seu dinheiro, né. E você quando as pessoas guardam, muitas vezes a pessoa fala: "Ah, eu guardo dinheiro, eu coloco numa caixinha, eu coloco no CDB, tem ali, tá na liquidez diária". Legal, já tá guardando dinheiro, mas a questão é, não é guardar num lugar, você tem objetivos na vida. Você às vezes quer comprar imóvel, você quer viajar. Um ponto extremamente importante, pensar na aposentadoria, que hoje em dia não dá para depender do INSS, né, e outros detalhes. E a ideia do planejamento em si é o quê? Conseguir estruturar essa parte de investimentos e começar a dar direcionamento para cada tipo de objetivo. Então você vai estruturando cada detalhe da sua vida. E quando você vê isso e tem algo que você consiga palpar e ver, né, que é o software que nós utilizamos muito, é o quê? Você vai estar vendo cada passo que você tá dando para cada conquista, e não estando tudo num lugar. Porque se acontece o imprevisto, aconteceu o imprevisto, de onde eu vou tirar dinheiro? Daquele lugar. Opa, você postergou sua aposentadoria, você postergou uma viagem, você postergou outros planos. Então a ideia é estruturar isso e direcionar cada um para cada objetivo. Muito legal, cara, muito legal. E eu estava com essa pergunta aqui e eu falei: "Eu vou esperar pra perguntar, mas eu já quero perguntar". Ca Você que tem diversos imóveis ali, pra locação, o que que é melhor, comprar ou alugar? Aquela famosa pergunta. É a famosa pergunta, e dentro dessa pergunta encaixa mais uma coisa, né? Comprar, alugar, comprar imóvel ou investir o dinheiro? Eu gosto muito da estratégia de diversificação, né, de você ter ali o seu dinheiro investido e ter os imóveis alugados. "Pô, Renato, mas o imóvel alugado ele vai me dar uma rentabilidade de 0,5% ao mês, sendo que no banco eu consigo buscar mais de 1%. Uma grande diferença, né, mais que o dobro você consegue. Mas aquele imóvel, se é um imóvel bom, uma localização boa, um lugar que está valorizando, esse imóvel vai valorizar e é algo seu. Se algum dia a água bater na bunda, dá o desespero, você vai lá e vende esse imóvel, né. E, pô, e agora comprar ou alugar? Cara, vai muito de perfil, depende de pessoas. Eu conheço pessoas milionárias que ela não compram imóvel, elas alugam, pagam aluguéis altíssimos, mas elas não compram por causa delas quererem aquele negócio. Renato, ó, eu quero morar num lugar muito bom, quando eu tiver a fim de mudar, eu mudo para outro lugar legal e não gosto de ficar no mesmo lugar por muito tempo. Bem, sem atualização, né, tipo assim: "Pô, esse imóvel tá defasado. Ah, eu vou para outro, não é meu, não precisa vender e comprar outro", né, então vai muito de pessoas. E tem aquelas pessoas que gostam: "Meu, eu quero meu imóvel, eu quero construir meu espaço, eu quero ter meu cantinho desenhado, montado do jeito que eu quero, com os imóveis que eu vou comprar, tudo que eu quero". Então vai muito de perfil de pessoa. Se não tem o certo ou errado, é muito questão de gosto de cada um. Legal. É porque até no cenário atual, a gente vê os jovens se casando hoje, tenho diversos amigos, quando casam cedo, eles ficam muito naquela: "Cara, eu preciso comprar um imóvel, eu preciso comprar um imóvel". Fazer uma dívida tão grande, novo assim, é bom ou é ruim? Então, na verdade, assim, o muitas pessoas querem ter esse poder de conquista, né, querem ter seu imóvel próprio. E a questão é, por falta de planejamento, muitas vezes eles compram da forma errada. "Pô, Renato, como eu posso comprar um imóvel hoje?" Existem 3 formas: um à vista, um financiamento e um consórcio. Qual que é melhor? Depende. Depende do quê? Do cenário de cada um. O poder de poupar, como que está a reserva de emergência, como está construído o patrimônio. Isso eu falo, os números não mentem, né? Através de uma reunião a qual vai comparar os 3 cenários, mesmo às vezes a pessoa já tem o dinheiro guardado para comprar um imóvel, analisa todo o cenário para ver qual vale mais a pena. Existem muitos clientes meus que eles usam estratégia de alavancar patrimônio através de consórcio. Que é o quê? O cara vai lá, compra um consórcio, deixa as cartas rodando, um time certo, tem uma oportunidade boa. Um estúdio para vender legal, uma localização boa. Ele vai lá, monta a estratégia, dá o lance, contempla, pega esse imóvel,
dá ajeitada no imóvel, coloca para alugar. A locação daquele imóvel paga a carta de crédito dele, sobra dinheiro, ainda ele tem o dinheiro dele investido, isso quer dizer, ele aumentou o patrimônio dele sem descapitalizar muito. Legal. Não, eu gostei dessa questão do consórcio, cara. Me explica um pouco melhor, o que é, em detalhes, o consórcio? Você tá, investindo um dinheiro porque muita gente fala muita coisa, né. Cara, se claro, se você não for com um planejamento, tirar o dinheiro antes, você vai perder dinheiro. Como funciona, por certo, o Legal. consórcio? Falando um pouquinho do consórcio, eu até brinco, falo, mas consórcio não é para quem quer, é para quem pode. Consórcio não depende de planejar, não depende da sorte, né. Muitas pessoas hoje, infelizmente, muitas empresas que vendem consórcio, vêm vender sonho que é mentiroso, falar: "Nossa, você vai ser contemplado em um ano", mentira, safado, sem vergonha falando isso. Pode ter sorte de ser contemplado em um ano? Pode. Pode ser no primeiro mês no sorteio. Então, o consórcio em si, ele abrange várias estratégias, né, a qual tem várias formas de você ser contemplado. Então vamos lá, pensando, a primeira forma de contemplação do consórcio é o sorteio comum. Imagina que tem 1000 pessoas nessa sala, todo mês uma pessoa puxa ali o papelzinho premiado e vai embora. Então vamos pensar, tem 100 pessoas aqui, todas elas pagaram R$ 100 na carta de consórcio para pegar um crédito de R$ 10.000, certo? Todo mês um puxa, ele vai embora com R$ 10.000 na mão. Ele continua pagando ali a Ele as parcelas. continua pagando as parcelas, né, ele foi contemplado no começo, vai continuar pagando as parcelas normais. Pô, legal, mas nessa sala tem uma turma que quer ser contemplada mais rápida. Eles entram como se fosse na sala VIP, e eles vão para o lance fixo. O que que seria o lance fixo? "Renato, depende de cada carta, né, mas tá ali, todo mês eu vou dar 40% do valor da carta para ser contemplado". Não é que você vai pagar todos os meses aquilo, mas você vai estar num sorteio, a pessoa que foi sorteada: "Ó, você foi sorteado ali na parte do lance fixo, agora você paga aquele valor de 4.000, 40%, e você pega os 10.000. O que que você vai pagar depois? Óbvio que a diferença dos 6.000 que faltam". E tem a outra modalidade que vem o lance livre. Pessoas ainda que já estão com mais dinheiro, querem dar um lance maior e quem paga mais vence. "Ah, Renato, eu dei um lance de 50% e o outro deu de 52%, ele foi contemplado, mas ele tem um prazo para pagar". Pagou, pegou ali, pegou o dinheiro dele e foi embora. E aí vem uma estratégia muito utilizada que, além do lance livre, né, ali do lance fixo, tem também o lance embutido, que é o quê? Uma parte da sua carta de crédito você pode usar como lance. Então: "Renato, eu dei um lance de 50%. Mas eu posso utilizar, exemplo, numa carta 20% do lance embutido. Eu vou tirar, vamos pegar 100.000, eu usei 20% da carta, eu usei 30.000 do meu bolso, paguei 50.000, eu peguei 80.000. Acabei de pegar 80.000, exemplo, para comprar um carro de R$ 80.000. Quanto eu descapitalizei? Paguei 30.000, peguei o carro de 80. Então o consórcio é uma modalidade muito boa, para mim a melhor de todas, mas ela tem muitos tabus por conta de vendedores venderem errado e também as pessoas não entenderem a fundo. E por que que o consórcio ele é tão bom? Porque o que você paga dentro do consórcio é uma taxa administrativa. Não é que nem um financiamento que vai ter os juros, você vai pagar um juros alto durante o ano, né, mesmo você antecipando umas parcelas, você tá antecipando juros, né, o consórcio não, você tem lá uma taxa administrativa de 18, 20%, esse 20% ele é diluído dentro do prazo da carta. Tá, vou pagar por 20 anos uma carta de consórcio, vai ser diluído 20% em 20 anos, pô, é uma mixaria a taxa daí que vai ser paga. Legal. Então com o consórcio eu consigo comprar carro, imóveis, casa, ou até um empréstimo? Empréstimo não. Na parte do consórcio, você vai fazer parte de aquisições em geral, reforma, para tudo. Na verdade, hoje tem consórcio para quase tudo. Tem para cirurgia, tem para plástico, tem para viagem, tem para muita coisa. Mas as principais modalidades mesmo é a parte de aquisição de automóvel, né, de pesados também, caminhão, essas coisas, e também a parte de aquisição de imóvel. Tanto comprar, tanto reformar, comprar um terreno, tudo mais. Legal. Muito bom, cara, muito legal. Vai abrindo diversas lacunas na cabeça do que se investir. E, cara, me conta um pouquinho, você disse que trabalhou diversos anos no banco. O que que você extraiu de bom de lá
e o que que você identificou de ruim de trabalhar dentro do banco? Na verdade, assim, o banco você tem um trabalho CLT, né, que te traz muitos benefícios, então o banco sempre teve muitos benefícios de VA, VR, VT, na minha época tinha VC, que era Vale Cultura, hã, plano de saúde, todos os mais benefícios ali do banco e são bem bons, são bem pagos esses benefícios, mas, traz uma trava também, de crescimento. Banco não existe muito uma meritocracia real mesmo, né, você tem que ficar muitos anos, 30 anos da sua carreira num banco pra você chegar num cargo lá em cima e ter um salário, uma remuneração muito boa. Né, então assim, eu acho que a parte de benefícios e coisas demais era muito bom no banco, mas muitas vezes, assim, eles prometem muito, mas não entregam aquilo, prometem promoções e coisas do tipo, e sabemos realmente que não há essa meritocracia, então é algo que desmotiva bastante, e você está atrelado a uma instituição, você veste a camisa da instituição, nem sempre você está fazendo o melhor para o seu cliente, e sim o que tem no seu portfólio para ser oferecido, né. Entendi. E hoje você atua ali na W1, né. O que você faz lá dentro hoje? Hoje na W1, além de eu estar na parte de gestão de pessoas, tem uma equipe que eu cuido no planejamento financeiro, eu também sou consultor, né? Eu já atendo algum público mais selecionado, a qual eu trabalho todo esse planejamento. E eu até comparo muito a consultoria em si, o banco, né, de diferenciais, por que que eu fui virar um empresário, ir para a parte PJ, né? Então, um dos principais pontos da W1, né, e até que nós estamos num momento de mega expansão da empresa, que estamos com vagas abertas aí para novos candidatos para trabalharem na consultoria, é que a empresa ela é 100% meritocrática. Então, assim, você faz, acontece, você vira quem você quiser. Independente da sua profissão, independente do seu cargo, independente do seu currículo, se você quer fazer acontecer, nós vamos dar ferramenta, vamos dar treinamento, nós vamos desenvolver você para você virar um consultor de excelência dentro da W1. E é uma meritocracia real, tudo é pré-estabelecido. Tirando o programa de partnership que nós temos também na empresa, que as pessoas, eu não contrato funcionários, né, e sim futuros sócios. Então eles podem se tornar acionistas da empresa, ter equity da empresa, a qual ano que vem aí nós vamos estar abrindo capital na Bolsa de Valores. Cara, muito legal, muito legal. E essa modalidade de consultor financeiro antes não existia, né? Não existia, né. Eu falo que relativamente é nova, né, então, assim, todo mundo conhece, tem gerente, tem assessor, mas poucos têm consultor financeiro. A W1 ela está no Brasil há 15 anos, aqui no mercado nacional, então relativamente uma profissão nova. Na verdade, ela foi fundada em 2010 por 2 sócios austríacos, mas esses caras eles já trabalham há mais de 40 anos com planejamento e consultoria. Os caras são gênios, eles pegaram uma metodologia europeia de primeiro mundo e trouxeram para o nosso país que não tem educação financeira. Isso quer dizer, desde que a W1 chegou no Brasil, foi um grande boom de crescimento, abrindo novos escritórios, fazendo novos parceiros, desenvolvendo software, abrindo várias BUs. Hoje já temos mais de 1.500 consultores ativos, já passamos de 3 bi de custódia e estamos com uma IPO. Então é uma empresa mega promissora que dominou o mercado nacional e óbvio que tudo que é bom, que se espalha, a galera começa a copiar. Então, galera, nos próximos anos aí, você vai ver muito banco, muita corretora, muito lugar abrindo vagas de consultor financeiro, que é o nosso trabalho. Cara, muito legal. Desculpa a pergunta leiga, me explique em detalhes, já eu sei de forma abrangente do o que é o IPO em detalhes? A IPO é a abertura de capital na bolsa de valores. Igual pessoas investem em ações como na Microsoft, na Apple, outras grandes empresas e nomes, você vai ter a W1 lá para pessoas poderem investir na W1. Né, Entendi. e aí nós temos vários projetos pela frente, nós temos uma meta aí ousada de chegar a 50 bi de custódia em 2030. Então assim, vai valer muito essa empresa, está crescendo, temos uns comparativos do nosso crescimento com o comparativo de outras empresas que realizaram IPO, e nós estamos indo muito bem encaminhado. Legal. Eu sei que para isso exige uma análise da pessoa, mas aquela pessoa que quer começar a investir, ela quer começar a investir, ela ali trabalha numa empresa e ela recebe ali o salário, paga as contas, sobra um dinheiro, ela quer começar a investir. A bolsa de valores é o melhor caminho para ela começar? Na verdade não, né, eu falo que investimento é que nem aprender a nadar.
Você vai no rasinho, molha o pezinho, começa a gostar, vai mergulhando e depois está nadando abraçadas. A questão de se envolver na bolsa de valores, inicialmente, né, para quem está iniciando, começando, primeiro, tem que ter uma reserva de emergência consolidada. Ela tem que estruturar essa reserva, a qual calcular ali dentro de um padrão de vida, se ela é CLT no mínimo de 3 a 6 meses, se ela é PJ de 6 a 12 meses, para estar estruturado. Depois disso, e ela quiser conhecer mais sobre ações, falar sobre a bolsa de valores, entender onde investir, fazer uma carteira mais arrojada, aí sim ela pode arriscar. É óbvio, com sempre acompanhamento de um profissional, que o mercado muda muito rápido, né? Então tem que ter alguém próximo para ajudar, para dar direcionamento, para ver oportunidade de mercado para investir. Mas a pessoa tem que estar sujeita a risco, não adianta colocar na montanha-russa alguém que tem medo, né? Então, assim, é algo muito de perfil, né? Então, por isso que o banco, as corretoras identificam o tipo de perfil de cliente, se ele é conservador, moderado ou arrojado, para ver qual direcionamento vai dar de os tipos de investimento. Legal. E cara, para abrir a mente pra mentalidade ali, financeira, para saber o porquê investir, tem diversos livros. Você indica algum? E se sim, por quê? Olha, putz, tem muitos livros bons, viu? Mas eu acho que eu não vou citar nomes hoje. Muita gente conheço que escreve livros bons, então Aham. assim, Ah, tem tem eles falam muito do clássico que é Os Segredos da Mente Milionária e tem o Homem Mais Rico da Babilônia, mas, eu acho que o Homem Mais Rico da Babilônia é um que indicaria, que eu acho bem legal. É um bem famoso, né, é um best-seller e eu acho bem bacana ele, pra galera ler, conhecer mais o mercado financeiro, mas eu falo que tem muita coisa na nossa vida, né, que você vê na internet, você lê livros e coisas, é diferente de você ter alguém realmente, né. Eu falo que tem muita gente na internet que vende curso e coisas, e vários clientes que eu atendo falam: "Meu, eu já fiz curso de não sei quem, fulano, ciclano, já li tal livro", e não pus nada em prática. Você ter alguém do lado te acompanhando e fazendo é muito diferente, né. Eu até falo: "Pô, imagine você contratar um personal online", é bem diferente. Vai dar certo? Vai dar certo, mas não na eficiência da pessoa estar ali do seu lado, te ajudando, te acompanhando, dando direcionamento e fazendo seguir o caminho correto. legal, com certeza, teoria e prática, né. A prática, sempre vai estar, um passo à frente ali, Sim. mas muito legal. E cara, a gente tem um público da saúde que assiste a gente também, que acompanha. E a gente estava conversando ali sobre alguns problemas de gestão financeira que médicos têm. Isso é um número muito grande? Enorme, viu. Eu atendo muita gente na área da saúde, é uma das minhas especialidades atender médicos, né, hoje eu atendo médicos do Brasil todo, muitos médicos de São Paulo, dos principais hospitais, e a questão é, eles estudam muito, né, eles começam a carreira atendendo, fazendo ali os plantões deles, que vão ganhar, já cheguei a ver médico que ganha 8, 10 mil, até médico que ganha 35 mil, que eles praticamente moram no hospital fazendo plantão, para chegar num momento de residência, a qual vão ganhar bem menos, porque vão ter que estudar muito, tal, tudo mais, e aí depois eles se especializam e dão aquele up na carreira. A questão é que muitas pessoas da área da saúde, devido ao tempo, né, então assim, elas trabalham demais e como ganham muito dinheiro, elas vivem muito bem, e elas esquecem de se planejar. Então, um grande problema hoje de pessoas da área da saúde, por isso que eu me especializei nessa área, além das outras áreas que eu atendo, mas principalmente em médicos, é o quê? Eles não terem esse planejamento financeiro. E muitas vezes, por falta de tempo, eles ouvem uma pessoa ou outra e já fazem aquilo, que nem sempre é o melhor para eles. Então é muito comum eu fazer, quando eu sento com o médico, ver o que ele já tem. Tá tudo muito ruim, tá tudo defasado, não tá adequado conforme o padrão de vida, né, então assim, é uma coisa que eu vejo muita oportunidade. E hoje a parte da medicina, né, eu falo que, desde a parte do planejamento pessoal dele, né, da vida dele, os objetivos da vida dele, que nós conseguimos ajudar com todo o planejamento, e, eu falo que eles se assustam muito ali no primeiro mês da consultoria, porque quando sincroniza o aplicativo, todos os bancos, cartões, investimentos, e eles olham mesmo
mesmo tudo, onde está os gastos, eles ficam de boca aberta, eles tomam um susto porque eles não têm nem noção de onde está indo o dinheiro deles, né. E tanto na parte do planejamento pessoal e também a parte da outra estrutura da minha equipe, onde tem sócios meus que atendem na consultoria empresarial. O meu sócio, um deles, ele é especialista em clínica, né, que tem muito para ajudar clínicas também. Legal, legal. E a gente conversando ali, no cabana, enquanto a gente almoçava, você mencionou sobre um tema da sua palestra que é muito intrigante. Queria que você falasse um pouquinho da sua palestra aqui pra gente. Então, a próxima palestra que eu vou dar agora na segunda-feira para uma equipe de um cliente meu, da empresa dele, é sobre educação financeira, sobre o planejamento financeiro em si, né. Então, segundo dados, pesquisas, estudos de psicólogos e vários outros estudos, nós sabemos que muitos problemas financeiros da empresa, que acaba acontecendo de faturamento, de crescimento e tudo mais, essas quedas que acontecem durante a empresa, é por conta de muitas vezes problemas financeiros de funcionários, né, porque a pessoa está com um problema financeiro, isso acaba desmotivando ela não trabalha bem, a cabeça não está no lugar, isso acaba afetando. Então essa parte de palestras para empresas está crescendo cada vez mais no Brasil, a W1 está fazendo muita palestra aí pelo Brasil, porque essa parte acaba trazendo um direcionamento, abrindo a mente das pessoas e aqueles naquele lugar que ela não consegue enxergar, que as pessoas acabam vivendo aquela rotina, aquele dia a dia muito corrido, e não veem os detalhes. E nosso papel é estar olhando de fora esses detalhes, né. Então é cuidar e ajudar a vida financeira. Uma coisa que eu falo do propósito da W1 na consultoria é o dinheiro delas é meu dinheiro. Eu cuido delas, porque a ideia é ver ela ano que vem melhor, eu fidelizo ela por muito tempo e óbvio que as pessoas satisfeitas com o meu trabalho recomendam muito, não é à toa que já temos hoje mais de 100.000 clientes pelo Brasil. Caraca, cara, 100 clientes 100.000 100 clientes mil pra clientes pelo Brasil. É muita gente, né, é cara? bastante, né. Cara, que legal. E hoje você não atende somente empresas, você atende pessoa física também? Isso, eu, Renato, a minha equipe dos consultores da W1, nós atendemos a parte pessoa física, né, o planejamento pessoal, do casal, do filho, de tudo, e isso abrange todas as estratégias. Como que é feita a consultoria em si? Inicialmente é marcado um bate-papo, conversar para apresentar a W1, a empresa, todo dia entender, mostrar toda a grandeza da W1, todas as áreas que atuamos. Depois nós vamos uma parte de diagnóstico financeiro. Daí nós vamos temos uma parte mais particular, entendendo os objetivos principais do casal, né, fazemos aquele diagnóstico, fazemos uma coleta de dados e no final apresentamos uma proposta para fazer uma prestação de serviço desse planejamento, né. Então nós atuamos na parte de pessoa física. E dentro da entrega da consultoria, é um 360 completo, vamos trabalhar tudo o que o cliente precisa, mas inicialmente nós trabalhamos os 4 principais pilares. Pilar organizacional, primeira e segunda reunião, falando de fluxo de caixa, entradas, saídas, fixos, variáveis, entender todo o cenário. Esquece, nada de planilha, tudo através do software, tudo categorizado, bonitinho, para começar a dar direcionamento para o cliente. Aí o segundo pilar, vamos trabalhar a parte de proteção pessoal e patrimonial. Então essa parte abrange toda a parte da proteção do cliente, a parte de seguro de vida, seguro de carro, seguro residencial, plano de saúde, né, então que nem nós estávamos falando de médico, é super comum o médico ter uma pólice de cobertura de seguro de algum lugar. E esse lugar sempre é parceiro meu, pela minha imparcialidade que eu tenho mais de 100 parceiros espalhados pelo Brasil, então todos são parceiros meus, trabalho com os maiores do Brasil todo, e daí eu vou fazer um comparativo, sempre está muito defasado, não tem as coberturas devidas. Trabalhamos essa produção. E a parte também na segunda etapa da proteção patrimonial, né, hoje, muitas pessoas têm patrimônio, têm imóveis, têm filhos e elas não protegem o patrimônio, não estruturam através da holding, né, que é algo para estruturar esse patrimônio, para proteger ela e a família dela contra um sucessório, muito imposto, taxação. Hoje em São Paulo, o inventário vai em torno de 15%, né, que entra aí TCMD, cartório, advogado, um monte de coisa. Então, assim, é um baita de um gasto, tirando dor de cabeça, briga com o irmão e um monte de coisa que pode acontecer. Então, estruturando essa empresa, essa holding, vai proteger o patrimônio e agora com essa nova legislação de quem ganha 50k mais também para pagar menos imposto. Então, essa parte faz tudo na segunda etapa. Terceira etapa, entra a parte de investimentos, né, independente do cliente estar começando a investir, hoje é um cliente investidor, tem investimento em vários bancos, vários lugares, ali
ali nós vamos analisar a carteira, fazer um comparativo de carteira, né, hoje eu tenho uma equipe de assessores, nós temos um escritório da XP que chama W1 Capital, éramos do G20 ano passado, agora nesse trimestre estamos disputando o S1, no melhor escritório da XP do Brasil todo, tem mais de 600 escritórios espalhados pelo Brasil, e ali a equipe de assessores vão analisar a carteira. E é legal, e muitos clientes me dão esse feedback nessa reunião, porque eles falam: "Renato, eu nunca vi um assessor de outro lugar que não é meu banco falar que o investimento tá bom lá", né, uma coisa incomum. Normalmente o assessor, o gerente, ele quer puxar tudo para ele. Não, o meu papel é buscar o que é melhor para o meu cliente. Se ele pega a carteira de vários bancos, sei lá, tem Itaú, Bradesco, BTG, Safra, qualquer lugar, nós vamos estar analisando a carteira, vendo o que tá bom, vai falar que tá muito bom, o que tá ruim, nós vamos buscar melhorias, e o que tiver mais ou menos, o que quer dizer, o que tiver mais ou menos, nós vamos buscar melhoria, o que está ruim, nós vamos tirar e buscar o que é melhor. Mas a ideia não é só apenas montar uma carteira. A ideia é essa carteira ela está estruturada conforme o planejamento de vida do cliente. Então, uma grande diferença da nossa assessoria com a nossa consultoria é que há uma triangulação entre o consultor, o, ge- o consultor, o cliente e eu dentro do planejamento, né? Então, junta os três, assessoria, consultoria e o cliente. Então, monta todo o planejamento junto, falando a mesma língua. Legal, cara. É muito bom até hoje você gosta muito de trabalhar com isso, né? Nossa, na verdade é um propósito de vida, né. Então, assim, eu venho de uma família muito boa, eu sempre fui daquela pessoa ajudar o próximo, sempre já fui várias vezes fazer essas campanhas de entregar comida, entregar no inverno roupas e coisas do tipo, sempre gostei de ajudar o próximo, quanto mais eu puder ajudar, eu vou estar ajudando sempre as pessoas, e a W é um propósito de vida, né. Você ajuda as pessoas a conquistar seus objetivos, já ouvi vários feedbacks de pessoas falar: "Estou vendo uma luz no fim do túnel", que você não sabia para onde ir. Já vi cliente chorar em reunião agradecendo. Então é um propósito de vida mesmo, você realmente traz algo que faz sentido para a vida das pessoas e faz ela conquistar aquele objetivo. Muito bom, cara, muito bom. Isso é um propósito, acredito que todos deviam ter esse propósito de ajudar o próximo, né. E cara, falando um pouco ali da vida pessoal do Renato, você comentou que você casou há 2 anos. Isso mesmo, né, eu casei em dezembro, dia 21 de dezembro de 2024, né, então recente, né, casei, minha esposa era daqui, na verdade não dá pra contar toda a história minha e dela, senão Aham, nós vamos ter que gravar umas 40 horas no mínimo, é uma novela mexicana que nos conhecemos na faculdade, aham. tivemos um rolo na época, cada um seguiu sua vida, mas sempre manteve amizade. Uns 3, 4 anos pra cá nós voltamos a ficar, começamos a namorar, noivamos, casamos e tudo deu muito certo, estamos super felizes aí. Se Deus quiser, em breve vem um filho, né, então tá tudo nos planos, então vamos super bem. Legal, cara, legal. E como que é a sua rotina hoje, trabalhando ali em São Paulo, cara? Que São Paulo é É o a caos. selva de pedras ali. Como que é a sua rotina hoje? É corrida, bem corrida, né, é engraçado que eu falo, né, você estava falando de eu ter casado, antes de eu casar, né, eu ia falar com ela, às vezes ela me falava boa noite, eu não respondia, daí no outro dia ela mandava bom dia, eu não tinha respondido ainda, porque muitas vezes ela chegava do trabalho, que ela chegava mais cedo, ela dorme cedo que ela acorda muito cedo, então os horários muitas vezes não batia, tem vezes que eu chego 10, 11, meia-noite em casa, e daí eu acordo mais tarde um pouco, né. E daí ela, pô, às vezes achava estranho, pô, não me responde à noite, daí não me respondeu tão cedo, não vai me responder 9 horas, não sei o quê. Daí agora ela entende muito bem como é a nossa rotina, é bem corrida, né. Eu falo que a pandemia só trouxe uma coisa boa, que foi a reunião online, né. Então hoje 95% dos clientes é atendimento online, porque se ir pra lá e pra cá em São Paulo e outras cidades de outros clientes que eu tenho de outros lugares, ia ser uma loucura, então a reunião online não perde a qualidade nenhuma do atendimento e dá para atender super bem os clientes. Óbvio que tem alguns que gostam de estar lá na nossa matriz, tomando um cafezinho, conversando, é super legal, mas hoje eu fui e o escritório é próximo da onde eu moro, então, graças a Deus, eu não sofro tanto com o trânsito. Então, acho que é bem tranquilo em relação a isso, porque tem pessoa que demora 2, 3 horas para ir no escritório todo dia. Cara, realmente, visitei São Paulo recentemente, fui ali no escritório, de uma empresa de investimento e, cara, é muita correria. Pessoal correndo pra lá e pra cá, indo pra lá e pra cá, é muito corrido mesmo. E você hoje não sente mais saudades do interior de São Paulo, é mais tranquilo? Olha,
Não sentir saudade é uma palavra muito forte, né. Gosto bastante daqui de Jundiaí, né, amo a cidade, tenho muitos amigos aqui, minha da família, minha tia ficou pra cá, ó, muito querida, mas hoje devido à minha empresa, a empresa em si, né, o trabalho, a correria, o dia a dia, né, eu prefiro estar por lá. Me acostumei. No começo, esquece, todo fim de semana eu estava aqui, ficava pra cá, ficava na casa de amigos, saía pra cá, porque agora eu já acostumei, minha esposa foi pra lá também, deu tudo certo o trabalho dela pra ser transferida, pegou a região que nós moramos ali o trabalho, então estamos super bem lá. Daí a família dela tá pra cá, então vira e mexe, estamos dando um pulinho aqui, é pertinho, né, quando não Legal. tem trânsito. Legal. E cara, você consegue, não sei se não precisa mencionar nomes, mas você consegue citar um case seu que começou a organizar as finanças e teve aí uma mudança, seja na empresa, seja na vida pessoal? Olha, são muitos, né, graças a Deus eu fidelizo muito meus clientes, mas eu tenho um case de um médico, né, que ele ganhava R$ 100.000 por mês, e na primeira reunião ele estava gastando em torno de 130.000. E já havia um histórico disso, eh, rodava limite de cartão, cheque especial e um monte de coisa, e começamos, né, primeira, segunda reunião já da consultoria, com sincronizamos as contas para entender a fundo os detalhes, coisa que ele nem sabia. Primeiro que tinha 3, 4 contas que ele nem sabia de dinheiro estava pagando, de recorrentes, tinha contas de internet, coisas que ele nem sabia do que era, e já vai ali uma economia de 700, R$ 800. Tinha várias coisas defasadas e pagando os valores absurdos, tinha pacotes de serviço também que não precisaria estar pagando, e daí nós começamos a trabalhar nesses detalhes. E daí ele não tinha noção nenhuma da vida financeira dele, fixo sabia, tinha bastante gasto, porque tem alguns filhos, né, mas no variável ele viu que tinha uma torneira gigante aberta, que ele gastava horrores com algumas demandas, né, a esposa com compras, eles com alimentação, sem muito. Eu falo: "Eu não mudo o padrão de vida de ninguém", né, que seria muito fácil eu pegar a pessoa, trancar o casal num quarto com uma caixa de miojo, vai economizar no mês, né, e a ideia não é essa. A ideia é ela se reeducar, né, ela começar a enxergar o valor do dinheiro, né, não adianta ganhar muito e gastar mais do que ganha, né. Tem muita gente que pensa que o limite do cartão é o salário, né, e vira uma bola de neve. Então, esse case aí foi um case muito de sucesso, porque ele é um cara ganha super bem, tinha zero organização financeira, nunca guardava dinheiro, sempre estava ali estourando limite, cheque especial e coisas do tipo, e pagando um monte de juros, multas, um monte de coisa. E ele começou a se reorganizar, estruturamos, fizemos ele otimizar onde podia otimizar, ele economizar onde podia economizar, ele se reestruturou e hoje ele poupa em torno de 12.000 por mês. Caraca, Para quem muito gastava legal. 30.000 a mais, agora poupar 12, foi 42.000 sendo organizados no planejamento e tô super feliz, indicando muita gente, muito médico para nós. Legal. Ó, então se você que está assistindo a gente quer organizar as suas finanças, você precisa já seguir o Renato ali no Instagram, seguir, se inscrever aqui no canal. Comenta se você tiver uma dúvida de alguma dúvida financeira que você queira que a pergunta chegue até o Renato, vou fazer com que chegue até ele, para que assim a gente consiga ajudar você aí também. E Renato, falando ali do cenário do Brasil, cenário econômico, como você enxerga os próximos 5 anos aí pela frente? Esse é um grande problema, né. Nosso país aí, devido a muitas coisas, né, devido a muitos fatos do nosso país, hã, nós não temos educação financeira, mais de 70% da população está endividada, apenas 1% se aposenta com independência financeira, então assim, é uma situação muito feia, muito ruim, cada vez leis em cima de leis. Eu acho que depende muito como vai ser o governo daqui para frente, né, estamos em ano de eleição, então é ver como vai ser daqui para frente, mas a ideia, a dica que eu dou para muita gente é tá dolarizando uma grana, mandando para fora, né, não sabemos como vai ser daqui para frente, então é uma grande incógnita, uma grande dúvida, uma grande preocupação de todo brasileiro, né. E é fácil fazer isso, a dolarização, comprar ou investir em dólar? É simples? Sim, na verdade nós temos parceiros fora do Brasil, né, para começar a estar fazendo investimento exterior, levando uma parte para lá, pela própria XP conseguimos fazer também uma parte comprando coisas em dólar, então entender bem o cenário e aquele negócio, né, vamos construir.
Primeiro reserva de emergência, depois quando for diversificar a carteira, tá ali direcionando dinheiro para estar investindo de outras formas, né. Então é muito comum essa parte de estar dolarizando, a parte offshore e tudo mais, então é uma coisa que cresceu muito no nosso país. Até tem muitos clientes que através da parte de crédito em consórcio, hoje tem uma das nossas parceiras que consegue fazer o consórcio por aqui para comprar imóvel nos Estados Unidos. Que legal, cara. Nossa, isso é muito interessante. Não sabia que era comum não. É. Muito bom. E cara, a mudança de mentalidade do brasileiro, a cultura ali, para essa educação financeira, você acredita que é possível, mudar algo nesse sentido? Porque as escolas elas não investem nisso, né. Não vão é difícil ter escolas que investem na educação financeira do aluno, algumas particulares investem. O que você acha que mudaria a mentalidade do povo para educação financeira? É, na verdade eu falo que educação financeira devia ser matéria de escola, né. Existem hoje algumas escolas particulares, são muito mais caras, não é acessível para qualquer um, que tem aula de educação financeira, mas são poucas, né, é um problema muito grande, mas a W1 está aqui para isso, né. Então já atingimos 100.000, daqui a pouco são 200, 300, 400, vai crescendo, né, cada vez mais para estruturar isso. Vamos ver como essa geração Z aí vai crescer, e a ideia é trazer isso. Hoje eu atendo bastante influência das pessoas jovens, novos aí que estão ganhando muito dinheiro. Quero espalhar a educação financeira para aquele lado ali que eles, para essa galera valorizar o dinheiro deles, né? Então, assim, tende a melhorar, né? Tende a melhorar, acho que pior que tá difícil, né, então assim, estamos crescendo bastante, tá espalhando, tem números até que melhorando sobre educação financeira no nosso país, e a tendência nossa, não só como a W1, mas outras empresas de educação financeira, tudo mais, e vamos ver se o governo dá uma chacoalhada, né, para ver de colocarem essa matéria. Acho que até agora nunca colocaram, acho que não vai ser, né, porque eles gostam de deixar a galera pegando dinheiro do banco para rodar a economia do país. Com certeza, né, cara. E aos poucos vocês vão fazendo essa transformação no Brasil, né, um trabalho de formiguinha, de pouco em pouco ali, vocês vão mudando a mentalidade de diversos brasileiros, né. E até para o pessoal ter mais clareza disso, vocês não focam apenas em quem ganha muito, né, qualquer um pode se educar financeiramente e organizar suas finanças, certo? Tem um limite mínimo do que a pessoa tem que receber para poder começar a gerir as finanças dela com vocês? Não, é isso mesmo. A educação financeira, a consultoria em si é para todo tipo de público, né? Hoje eu tenho desde pessoas estagiárias, que estão começando a ganhar dinheiro na carreira, começando a crescer na vida, até bilionários, né? Então a questão da educação, da consultoria em si, é para todo tipo de público. Óbvio que nós entendemos o cenário do cliente nesse diagnóstico que nós fazemos para ver se faz sentido apresentar uma proposta, né? Você pegar um cliente, uma pessoa que tem 80% dos gastos comprometidos em fixos, fica mais difícil de ajudar. Normalmente essa reunião acaba gerando algumas dicas para a pessoa ela voltar mais para frente para conversar conosco, porque nós trabalhamos muito no método 50, 30, 20, né, sendo 50 fixo, 30 variável e 20 poupando. Legal. Renatão, estamos chegando aí aos 50 minutos de podcast, passou rápido, cara, Caramba, passou rápido. voou, hein? Falar de finanças é muito bom. E agora eu queria que você deixasse um recado, ou na verdade um conselho para aquele médico que está nos assistindo, que não tem clareza do que ele gasta, que às vezes ele vê o dinheiro entrando, mas não vê ele saindo, o dinheiro não fica. Eu queria que você desse um conselho para que ele consiga se organizar melhor financeiramente, não só o médico, mas o empresário. Não, Você bacana. pode até falar para aquela câmera ali que eles vão estar assistindo você. A dica que eu dou para você que não tem uma organização financeira, não tem um planejamento em si, na verdade é que busque um profissional para te ajudar a isso, que várias cabeças pensam muito melhor que uma, para otimizar seu tempo, o seu resultado, buscar o que é melhor para você no seu planejamento, e você continuar crescendo e ajudando vidas na saúde física delas, que na saúde financeira nós conseguimos atuar e ajudar. Então essa é a dica que eu dou para vocês terem essa tranquilidade, trabalhar mais em paz, conseguir ganhar cada vez mais dinheiro, crescer seu patrimônio de forma inteligente e estruturado. Show de bola. Então foi um prazer ter você aqui. Com certeza terão outros temas aí pra gente abordar. E onde as pessoas te encontram nas redes sociais? Como é que tá ali seu perfil?
Dentro das redes sociais tem meu Instagram e o LinkedIn, ambos são Renato Segre, tudo junto, Renato Segri. Esse é o meu Instagram. Lá também vai ter o meu contato de WhatsApp. Meu, pode me chamar ou conversar, sou eu mesmo que cuido da minha rede social. Vou estar entendendo, conversando com a pessoa, né? A ideia inicial é eu ligar para a pessoa, conversar um pouquinho, entender o cenário dela, os objetivos, quem são os tomadores de decisões dentro da família, dentro da pessoa, se ela é sozinha ou se tem algum cônjuge. Entendendo o cenário, daí eu marco uma reunião que inicialmente esse primeiro diagnóstico ele é gratuito. Então daí nessa reunião eu vou entender todos os cenários, objetivos, fazer todo o planejamento dela, montar ali dentro daquele diagnóstico e no final tá apresentando uma proposta personalizada para estar atendendo e ajudando. Maravilha. Então, você que assistiu esse episódio, quer melhorar as suas finanças, se você também não quer melhorar, você precisa melhorar as suas finanças, segue já o Renato, entre em contato com ele, pode tirar todas as suas dúvidas, não importa quanto você ganha, você precisa organizar, assim como todos nós, e eu tenho certeza que isso vai ser muito útil para você. Então, ficamos por aqui, eu te espero no próximo episódio. Até mais.